Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo dos nossos pequenos grupos. Essa semana que estamos vivendo da Semana da Gentileza na nossa igreja, grandes coisas tem feito o Senhor na vida de muitas pessoas na nossa cidade, louvado seja o seu nome por isso. E nós estamos aqui iniciando também a preparação dos estudos de mais um novo bimestre de agosto e setembro, aonde nós estudaremos sobre um tema extremamente importante, as finanças, as nossas finanças pessoais, né? Falaremos sobre o dinheiro e a relação lógica do dinheiro com a Bíblia, a relação da Bíblia com o dinheiro, como Deus pode nos instruir para termos uma vida financeira e, sem dúvida nenhuma, uma vida pessoal muito melhor. E, na verdade, dinheiro é sempre um tema muito delicado. Quase sempre, quando nos referimos ao dinheiro, ele parece ser um problema, certo? Eu não sei, porque talvez tenhamos a percepção de que o dinheiro sempre é pouco. Ele quase sempre falta ou quase nunca sobra. Entretanto, o dinheiro em si não é um problema. Ele é um elemento, sem dúvida nenhuma, essencial e, lógico, vamos falar muito sobre isso, mas é um elemento entre tantos outros que compõem a nossa estrutura de vida. É fato que esse elemento está inserido em muitas, ou podemos até arriscar dizer, em todas as esferas do nosso dia a dia. Quase não conseguimos nem dar um passo, tomar uma decisão ou fazer algo sem que envolva gastar, investir ou então mesmo provisionar algum recurso financeiro. E entre as esferas da vida e as necessidades e desejos que temos e o dinheiro como recurso para fazer a vida acontecer, estamos nós. Sim, estamos nós. E é muito provável que, ao colocar mais esse elemento na análise que faremos, possamos começar a entender melhor onde está o problema. Uma pergunta importante: você gosta de dinheiro? Gosta mesmo? Não parece? Pois você e eu, claro, ainda nem ganhamos o dinheiro às vezes, mas já gastamos quase tudo. Essa é uma realidade de todo ser humano. Desgostar tanto de dinheiro, mas o gasta tão rápido como se o odiasse. Podemos imaginar que gostar de dinheiro deveria nos fazer querer ter dinheiro guardado para vivermos melhor. A grande verdade é que nós gostamos mesmo é de ter as coisas que o dinheiro pode comprar. Desde suprir as nossas necessidades básicas, sendo comida, vestuário, educação, moradia, segurança, como os supérfluos, os mimos, mais roupas, mais comida, mais conforto, mais comodidades, mais tecnologias, itens que atendem a um desejo propriamente dito, mas que com certeza nós viveríamos muito bem sem eles. Conseguimos chegar até aqui, então, com uma definição de que o dinheiro não é um problema, que as esferas da vida também não são um problema, e o ser humano, com todas as suas necessidades e desejos, também não são exatamente o problema. Então, qual é a resposta para essa questão? Qual é o problema? Nós podemos buscar uma resposta em um outro elemento que possa ser caracterizado como o problema central relacionado ao dinheiro, que é como como efetivamente administramos os nossos recursos. Aqui pode estar a raiz de todos os problemas relacionados ao dinheiro e aos seus reflexos. Aqui, certamente, todos nós nos identificamos como carentes de entendimento e de instruções adequadas para manusear e administrar recursos. É lógico que existem pessoas que conseguem fazer isso com tranquilidade. Talvez muitos da nova geração já tenham um pouco mais de cuidado e zelo com relação a esse tema. As pesquisas mostram que existem é, muitas pessoas endividadas no nosso país entre 18 e 24 anos. E muitas delas, elas nem rendas têm. Elas simplesmente gastam, mesmo sem ter recursos. E está claro que nós temos necessidades e também está claro que temos desejos. E é muito possível que essa equação na nossa vida seja muito difícil de fechar.
minhas necessidades, mais desejos, menos recursos, é igual a? Poderia ser um resultado positivo, poderia ser pelo menos zero, mas na grande maioria das vezes, ou na grande maioria dos meses, esse resultado é negativo. De fato, meus queridos, nós podemos dizer que identificamos que o problema não é o dinheiro em si, pois ele é uma bênção, é recurso providenciado por Deus. Mas sim, sem sombra de dúvidas, é a forma como gerenciamos nossos recursos. Aqui mora o problema. Essa descoberta que fizemos, então, demonstra que precisamos buscar uma solução. E para isso, nós temos duas opções: buscar ajuda profissional na área de finanças, né? Ou buscar entendimento bíblico. O que as Escrituras nos orientam, o que Deus tem para nós quando o assunto é dinheiro. Como bons cristãos, podemos certamente aproveitar essa oportunidade para nos debruçarmos na palavra de Deus e buscar esse entendimento, que nos dará uma nova visão a respeito desse assunto. E o que é mais importante nessa busca, meus irmãos, nessa jornada bíblica por instrução sobre finanças, é que nós nos aproximaremos muito mais do nosso Deus e conheceremos muito mais do que já conhecemos e resgataremos alguns atributos de Deus que talvez há muito tempo mesmo, tenham ficado esquecidos em algum porão por aí, nas nossas mentes e nos nossos corações. E para a gente começar muito bem, de maneira correta, um dos versículos mais libertadores da palavra de Deus sobre viver é Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele é um grande mentor bíblico de como viver bem e em qualquer circunstância. As lições bíblicas de Paulo sobre o desprendimento das coisas deste mundo e de como olhar para as coisas do alto são fascinantes. Gostaria que prestasse muita atenção nesta frase abaixo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Observe o verbo aprender. O que significa aprender? Isso mesmo, muito bem. Aprender significa que não se sabe, que não temos o entendimento, que não temos o conhecimento, que precisamos aprender para saber. Eu fiz uma pesquisa em 6 diferentes versões bíblicas para ter certeza sobre este verbo e vi que ele se repete em todas. Aprender. Entre as 6 que eu olhei, somente na NVI consta a expressão segredo. Aprendi o segredo. Mas isso significa então que aprender sobre viver contente é algo que não está, aprender é uma necessidade, né? Eu posso dizer que nós não nascemos com o aplicativo do contentamento. Isso não está em nós. Precisamos buscar o entendimento, aprender a viver contente e a se contentar. Eu posso lhes afirmar, meus irmãos, que se nós meditarmos dia e noite nesse versículo, Deus transformará nossas vidas. E quero entender que esta é a base para uma boa educação financeira, uma nova vida de administração de recursos. Muitas vezes tomamos nossas decisões de compras, investimentos, gastos, despesas, quando estamos com fome, quando estamos com as emoções à flor da pele, ou estamos em crises, ou estamos com momentos difíceis em nossas vidas. Esses são os piores momentos para tomar decisões que envolvam finanças, pois o nível de contentamento aqui é inexistente. Para aprender a viver contente, você precisa reconhecer que Deus é o dono de todas as suas posses. Se você crê que você é o dono até mesmo de alguma coisa, as circunstâncias que afetam as decisões que você toma refletem imediatamente. Se algo favorável acontecer com aquilo que você pretende fazer com alguma posse, você ficará feliz. Mas se a situação for adversa, você se sentirá contrariado. Então não há contentamento.
O propósito desses estudos que nós teremos em agosto e setembro é ajudá-lo a aprender os princípios bíblicos para lidar com o dinheiro e as posses. E esses princípios bíblicos oferecem caminhos práticos para tomar decisões a respeito da vida financeira. À medida que for descobrindo esses princípios e for colocando eles em prática, ficaremos mais próximos de Cristo. Isso é fascinante. Iremos nos submeter muito mais a Ele como Senhor, aprendendo a viver contente. E assim deixar a área financeira da nossa casa em ordem. Isso será muito gratificante, meus irmãos, tenho certeza disso. Mas tem um terceiro tema para nós estudarmos nessa noite, e eu quero dizer que é o mais importante. A partir desse ponto, nós falaremos sobre a parte de Deus. Quem é Deus? Nós vamos reviver alguns aspectos do nosso Deus, que fará toda a diferença para nós. Conceitos e entendimentos a respeito de Deus e seus ensinamentos bíblicos que mudarão a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as finanças. As Escrituras ensinam que há duas partes distintas na forma de se lidar com o dinheiro, a de Deus e a nossa. Creio que a maior parte da confusão relativa ao trato com o dinheiro está por causa dessa diferença que nós não sabemos. Porque a parte de Deus em relação ao dinheiro vai pelo fundamento do contentamento. E a nossa forma de administrar o dinheiro, geralmente é pelo fundamento do descontentamento. Sempre queremos mais, mais, mais e mais. E às vezes queremos muito mais aquilo que nem precisamos. Nas Escrituras, Deus se autodenomina como mais de 250 nomes poderosos, né? E aquele que descreve Deus na área financeira é Senhor. Senhor de tudo. Esse estudo, ele é o mais relevante que nós teremos nesses 2 meses, porque a forma como nós vemos a Deus determina a forma como nós vivemos. Então, nós precisamos corrigir o curso da nossa forma de ver a Deus, para que nós possamos viver a nossa vida mais intensamente e termos uma vida financeira muito mais controlada e adequada com os princípios bíblicos que nós aprenderemos. A Bíblia, ela afirma claramente que Deus é o dono de tudo. O Senhor pertence à terra, tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24:1. Veja que interessante, todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo. É um Deus criador que jamais transferiu a sua posse para quem quer que seja. Colossenses 1:17 diz que nele tudo subsiste. Deus retém para si o poder sobre tudo. Mas vamos estudar 3 elementos sobre quem é Deus e como funciona essa parte de Deus. O primeiro deles é o domínio e o senhorio. Se queremos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir o domínio das nossas posses ao Senhor. Veja que versículo maravilhoso. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Nós, infelizmente, como cristãos, não temos, né, nesses tempos tão modernos, nós perdemos de vista essa preciosa verdade bíblica. A renúncia às coisas deste mundo e a este mundo é algo extremamente importante para o relacionamento com Deus, senão não podemos ser seus discípulos. Muitos têm receio dessa verdade bíblica em função da ideia de que deveríamos entregar tudo o que temos, renunciar e entregar tudo para a igreja. Essa é uma verdade diabólica de alguns falsos profetas e pastores, de algumas falsas igrejas. Deus é o dono de tudo, irmãos. Tudo lhe pertence. Salmo 24:1. Não precisamos entregar nada a Ele, pois tudo é dele. É Ele quem nos dá, nos abençoa e cuida de nós. A renúncia não é física. A renúncia de Lucas 14:33 é espiritual, é mental, é emocional. É na mente, é na alma. Ao renunciarmos tudo em favor de Jesus, isso nos coloca disponíveis ao Senhor para que Ele nos use no seu reino, para que Ele faça em nós a sua vontade e que nós fazemos isso usufruindo dos bens e das bênçãos que Ele nos favorece. Ao fazermos essa renúncia, estamos afirmando que Deus é o Senhor sobre
tudo em nossas vidas. Ele domina e tem o senhorio sobre 100% de nós. Precisamos conhecer essa dimensão, irmãos. Deus nos mostrará o que fazer, porque Deus retém para si o domínio e o senhorio sobre todos. O segundo elemento é o controle. Seu é o grande poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. E este é o seu reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honras vêm somente do Senhor. Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla com força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. 1 Crônicas 29, 11 e 12. O Senhor tem controle absoluto de qualquer circunstância que você terá que enfrentar. Você pode ter a satisfação de saber que o seu amado Pai Celestial pretende usar cada situação que acontecer com você para um bom propósito. Deus retém para si o controle de todas as coisas. E o terceiro elemento é a provisão. Ele prometeu prover nossas necessidades. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é tão previsível quanto imprevisível. Totalmente previsível em sua fidelidade para prover nossas necessidades. Mas o que nós não podemos prever é a forma como ele fala. Ele pode usar meios variáveis e muitas vezes surpreendentes para ir de encontro às nossas necessidades. Pode aumentar o nosso salário, pode providenciar um presente ou aumentar nossos recursos limitados, talvez com poupanças, mas também pode nos surpreender com algo inesperado. Independente da forma escolhida para prover nossas necessidades, ele é absolutamente confiável. Nós lemos em 1 Timóteo 6:8 que nossas necessidades são alimento e roupa, certo? Em outras palavras, há uma diferença entre necessidades e desejos. Nós já vimos isso hoje. Uma necessidade diz respeito a elementos básicos da vida, como alimento, roupa, abrigo. Um desejo é mais do que uma necessidade. Pode ser um jantar com um filé mignon, pode ser um carro novo, produtos de última moda, são desejos. A parte de Deus em nos ajudar a ter contentamento está ligada ao fato de que Ele nos abençoa e nos provê das nossas necessidades. No entanto, Ele não prometeu prover nossos desejos desta forma. Ele promete prover nossas necessidades, para isso vivermos contentes quando essas necessidades são satisfeitas. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Entretanto, com certeza podemos, através de uma ótima administração financeira, adquirir condições de atender alguns ou atender os nossos desejos. Mas o que nós precisamos saber é que Deus retém para si o poder da provisão das nossas necessidades, que nós não passaríamos necessidades básicas. Conhecer a Deus é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. A razão básica pela qual nós falhamos muitas vezes em reconhecer a parte de Deus é que nós não entendemos exatamente quem Ele é. Não é muito comum termos uma admiração genuína pelo Senhor que estendeu os céus e fundou a terra. A nossa tendência humana é diminuir a imagem que temos de Deus e encaixá-lo em uma forma com habilidades e limitações humanas. Isso é um erro. É um erro que muitas vezes nós pagamos caro por isso, por tentar colocar Deus no nosso entendimento, dentro da nossa míope visão. No entanto, nós podemos expandir a nossa visão para capturar a verdadeira perspectiva de Deus. Quem é esse Deus? Estudando o que a Bíblia fala sobre ele. Nós veremos rapidamente três elementos, três dimensões de quem é Deus. Deus é o Senhor do universo. Poderoso Deus, Senhor, ele é incompreensivelmente gigante perto de nós humanos. Por exemplo, dizem os astrônomos que existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo, que cada uma delas contém bilhões de estrelas, e a distância entre o final de uma galáxia e a outra é sempre medida em milhões de anos-luz. A grandiosidade desse universo é espantosa para nossas mentes. Isaías 46 diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele
que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ele ser grande em força e poder, nenhuma só vem faltar. Esse é o Senhor do universo. Enquanto existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, Deus as conhece pelo nome. Senhor das nações, essa é outra dimensão do nosso Deus. Examine o papel e a posição do Senhor em relação às nações e às pessoas, que está em Isaías 40, de 21 a 24. Acaso não sabes? Porventura não ouves? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, já se secam quando um sopro passa por eles. Isaías 40:15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, ou como um grão de pó numa balança. Todas as nações são perante ele como coisa que é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse é o Senhor das nações, que nos amou com seu amor e benignidade. E o terceiro elemento, a terceira dimensão de Deus é o Senhor do indivíduo. Deus não é uma força distante, desinteressada, pelo contrário, ele está totalmente envolvido de forma íntima com cada um de nós, como indivíduos. Salmo 139, 3 e 4 revela: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra lhe chegue à língua, tu és o conhecedor dela inteiramente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Senhor está tão envolvido nas nossas vidas que ele nos assegura que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10, 30. Nosso Pai é aquele que mais nos conhece e nos ama. Deus pendurou as estrelas do espaço, desenhou as montanhas altaneiras, os oceanos poderosos e determinou o destino das nações. Jeremias observou de modo muito correto: coisa alguma é tão demasiadamente maravilhosa para o Senhor. No entanto, Deus sabe quando um pardal cai no chão morto. Ele é o Senhor do infinito. Em resumo, vejamos qual é a parte de Deus nessa história. Ele é o dono de tudo. Ele tem o controle sobre todas as coisas e as circunstâncias, e prometeu ir ao encontro das nossas necessidades. Deus é um Deus todo-poderoso, que criou o mundo e o mantém, e é capaz de cumprir suas responsabilidades, manter as suas promessas. No entanto, a parte de Deus é apenas a parte de Deus, que é a metade dessa equação. E a mais importante, sem dúvida, mas ainda é metade. No próximo estudo sobre o seu dinheiro, vocês começarão a examinar a outra metade, a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ao buscar esse entendimento bíblico, meus queridos, sobre finanças, isso nos reserva uma surpresa inesperada. Conhecer mais a Deus. Isso é muito fascinante. Hoje falamos pouco sobre finanças, mas falamos muito sobre Deus. A minha oração é que todos nós possamos guardar essas verdades preciosas sobre Deus em nossos corações e mentes, para então mergulharmos profundamente no ensino sobre dinheiro, que é uma bênção que Deus nos proporciona, para administrarmos com responsabilidades. Pensemos nisso e vamos nos aprofundar para entender como devemos administrar bem as nossas finanças, bênçãos que Deus coloca em nossas mãos. Deus te abençoe e te guarde, e que ele se revele a você cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.